O próximo curso é daqui a pouco. Ei, minha gente, vocês tiveram aulão com o Adinaldo, né? Vi que vi as fotos, vi live, transmissão, mas esse negócio organizado, todo mundo bonitinho, com a Eu foto nem de pude vocês ir, pra rapaz, vir. fiquei tão triste. Eu quero saber se no meu aulão, que vai ser na semana que vem, depois do carnaval, na verdade, você vai poder ir, dona O Valmeirene. professor, só faltou você lá no Não posso aulão. não perder dessa Mentira, vez, Neide, eu tô eu me achando também. preparo. Até a prefeita Foi. foi, mulher. Ah, foi, mas faltou você lá. Mas no próximo você vai estar. Minha prefeita, mãe do povo. Ei, você viu lá no cursinho lá, medicina? Primeira. Menina, eu vi no Canoa Cursos. Que É, felicidade para Lagoa da Canoa, né? Mandar um estudante graças de a Deus. medicina aqui para Arapiraca. Eu A fico gente muito vai feliz. postar daqui a pouco os outros resultados. A gente já Eu tem fico mais muito de 8 feliz, minha aprovados. gente. Então, não são todas. Assim, não é fazendo média e politicagem, não. Mas parece que quando termina o ensino fundamental, as prefeituras meio que abandonam os estudantes e jogam na mão da escola estadual. E eu fico muito feliz, inclusive faço parte de outras cidades de cursinho pré-vestibular, e é muito bom quando a prefeitura também se preocupa em complementar com aquilo que a escola estadual faz, né? Não é toda a prefeitura. Mas Aqui em é Lagoa. verdade, é verdade. Eita, desculpa. Pode falar. É verdade, Wilker. Eu 21 anos que eu sou concursada aqui, eu nunca participei de nenhum aulão, nunca existiu nenhum aulão preparatório aqui, não. A gente Essa a cultura cara e a esquece, coragem mesmo. mulher. A cara e a coragem. É. E eu, graças a Deus, só tenho a agradecer, porque o meu filho conseguiu participar e também teve uma excelente nota. Ciências biológicas, não foi? Seu filho passou? Mentira que seu filho Foi foi sim. aprovado em ciências Ah, biológicas, foi Mas Valmirene. ele vai tentar medicina, porque é o que ele quer mesmo, é medicina. Deixe ela, que ela tem um filho já aprovado e que quer outra aprovação. Meu filho passou em quarto, foi em terceiro lugar, tá? Eita, que amostrada, Valmirene, com filho em terceiro lugar, menina. foi. Foi sim. E o outro, graças a Deus também, está terminando a Faculdade de Ciências da Computação, passou no período da pandemia, sem preparação nenhuma, sem curso nenhum, e passou também dos primeiros. Respeite Foi. que ela é mãe de 2 aprovados, diz, Neide. E a gente só tem a agradecer, primeiramente, a Deus, né? A prefeitura pelo apoio que nós temos e aos professores excelentes também, né? É um Pra gente ter essa respaldo, aprovação. né, Neide? É o respaldo do trabalho. Não adianta Sim. só fazer e depois a aprovação não aparecer. Quando a aprovação vai aparecendo, parece que a gente vai se sentindo respaldado pelo trabalho que fez. Hoje à noite a gente vai postar, a gente já tem mais de 10 Fico aprovados. muito feliz, posto para eu ver. Eu fico muito feliz, inclusive, vou ficar mais feliz ainda com as aprovações do concurso, quando começar a sair. Valmirene, quando começar a sair. Mulher, só falta tu na tua casa agora, viu? Aniversário, cara! A Claudinete perguntou quando vai ser o meu aulão. Então, o Edinaldo e a Neide estão organizando para ser ou no primeiro sábado, depois do carnaval, ou no segundo. Eles estão vendo aí como é que vai ser. Porque vai ter o carnaval agora, né? E acaba que tem muito evento. 17. A gente vai fazer, pessoal, dia 17. Então, já 17 de fevereiro e dia 24. O dia 24 um aulão de véspera. Pois pode levar bolo para mim, viu, Eles vão descansar à noite. Durante Logo o dia, 2, Edinaldo. Questões. Logo 2 finais de semana, né? Logo 2 finais de semana. Ave Maria, o povo está empolgado. Arrasou! Vou levar a torta de limão. Estamos aí com datas prontas, só aguardar a hora, tá bom? Enquanto isso, nós voltamos para a nossa prova, porque o tempo ruge e a Sapucaí é grande. Já diriam os sambistas do Rio de Janeiro, o tempo ruge, a Sapucaí é grande. Minha prova já fechou aqui, só foi emoção, foi tanta das aprovações, eu quase esqueci da prova, repara, gente. É tão bom você celebrar a vitória. A gente sabe que a educação, assim, sem educação a coisa não tem para ir para lugar nenhum. E quando a gente vê jovens sonhando e conseguindo ir para a universidade e vendo nisso uma possibilidade de futuro, é motivo da gente se orgulhar. A gente vê o jovem indo para tanto lugar, né, minha gente, hoje que não presta tanta coisa, que ver jovens empenhados no processo de estudar. Eu, como professor, sou apaixonado assim por isso. Por isso que eu me dedico tanto a curso pré-vestibular para concurso, porque são muitos sonhos assim que estão envolvidos. E espero que todo mundo consiga chegar lá. Mas, bom, nosso próximo texto, para a questão 5 e 6,
diz que o título dele aqui, que está aparecendo para a gente, é O Homem Trocado. Então, nós vamos ler o textinho com muita calma, muita paz, muito amor. A gente chega lá e entende o que o texto está dizendo, tá bom? O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma enfermeira do seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem. Tudo perfeito, diz a enfermeira sorrindo. Eu estava com medo dessa operação. Por quê? Não havia risco nenhum. Aí ele disse: comigo sempre há risco. Minha vida tem sido uma série de enganos. E conta que os enganos começaram com seu nascimento. Chega, meu Deus. O homem disse que os enganos começaram com seu nascimento. Houve uma troca de bebês no berçário e ele foi criado até os 10 anos por um casal de orientais que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com os olhos redondos. Descoberto o erro, ele tracinham ser viver com seus verdadeiros pais ou com sua verdadeira mãe, pois o abandonar, tá a brechinha aqui para a gente preencher com abandonar, a mulher depois que esta não, aí está aqui o saber, explicar o nascimento de um bebê chinês. E o meu nome? Outro engano. Seu nome não é Lírio, era para ser Lauro. Se enganaram no cartório e os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo castigo pelo que não fazia. Aí fazer, no infinitivo, o vestibular com sucesso, mas não conseguira entrar na universidade. O computador, se enganar, seu nome não apareceu na lista. Há anos que a minha conta do telefone vem com as cifras incríveis. No mês passado, tive que pagar mais de 3 mil. O senhor não faz chamadas interurbanas? Aí ele diz, eu não tenho telefone. Conhecer a sua mãe por engano, ela o confundir com outro. Não foram felizes. Por quê? Ela me enganava. Fora preso por engano várias vezes, recebia intimações para pagar dívidas que não fazia, até ter um breve louca alegria quando ouviram o médico dizer: o senhor está desenganado. Mas também foram engano do médico. Não era tão grave assim, era uma simples apendicite. Se você diz que a operação foi bem, a enfermeira parou de sorrir. Apendicite? Perguntou hesitante a enfermeira. É, a operação que era para tirar o apêndice. A enfermeira disse, não era para troca de sexo? Meu Deus, como é que alguém vai fazer uma cirurgia de apendicite e sai da cama tendo trocado o sexo? Eita, que homem azarado, esse sofreu. O resto da vida, coitado. Lascou-se. Será Aí que a pelo menos questão... ele mudou o nome de Escle Jefferson? Aí a questão 5, minha gente, vai nos perguntar aí o seguinte: analise as proposições. Analise as proposições. Tá? Analise as proposições. No trecho. Eita, meu Deus, pulou foi tudo, chega. No trecho, o senhor está desenganado, mas também fora um engano do médico. O termo destacado expressa ambiguidade. A pergunta é: o que significa ambiguidade? Quem lembra? Quem consegue me dizer o que é que significa ambiguidade? Duplo sentido. Tem dois Oi? sentidos. Duplo sentido. Duplo sentido, muito bem. Uma ambiguidade é uma propriedade da linguística onde uma mesma palavra pode causar confusão, tá? Uma mesma palavra pode causar uma confusão no sentido. A minha pergunta é, quando a enfermeira diz, o senhor está desenganado, você acha que tem duplo sentido nisso? O termo destacado Eu acho que expressa foi uma ambiguidade. certeza, né? Não entendi, Valmirene? Eu acho que ela falou com a certeza, não foi com duplo sentido. Pareceu que foi certeza, né? Acho que o Fábio falou também, foi a Luciene.
Nenhum dos dois? Então vamos deixar isso aqui mais ou menos de lado, né? Para a gente ver daqui a pouco. Vamos para 2. Na oração, há uma enfermeira do seu lado? Não há sujeito. Quem foi que fez haver uma enfermeira do lado? Tá aqui? Quem foi que fez haver uma enfermeira, sim ou não? Tá aqui do lado do A. Quem foi que fez haver uma enfermeira? Tem Entendi. sujeito? Passa a pergunta. Oração sem sujeito. Diga lá, Quitéria. Fiz sua mão assim, tipo, sem querer, né? Quem é que fala, Luciene? Não, eu não entendi a pergunta que você leu aí agora. Ele disse que na oração, há uma enfermeira do seu lado, não tem sujeito essa oração. Como é que a gente faz para descobrir quem é o sujeito de uma oração? A gente pergunta quem foi que realizou aquela ação. Quem foi que fez haver uma enfermeira do lado do paciente? A gente sabe quem colocou lá? Não. A Não. gente não sabe. Se a gente não sabe, essa oração ela é sem sujeito. Ela não tem sujeito. Porque esse verbo haver, como o Marcelo comentou aqui, está no sentido de existir. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal justamente pelo fato da gente não saber quem foi que colocou aquela pessoa ali. É a mesma coisa dizer assim, há 10 alunos naquela sala. Se eu for perguntar para você, quem foi que fez haver 10 alunos? Quem colocou esses 10 alunos naquela sala? A gente não consegue identificar. Porque esse verbo haver está no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. A gente não consegue apontar o sujeito que realizou a ação desse verbo. Tanto é que essa oração já começou com o verbo. E geralmente as orações, na ordem direta, já aparecem com o sujeito antes do verbo. Nem tem sujeito aí aparecendo, nem o texto permite que a gente reconheça quem é esse sujeito. Então, a 1 está meio confusa com essa história da ambiguidade, eu vou deixar ela aqui em stand-by, daqui a pouco a gente volta para ela, mas a 2 está bem claro, todo mundo entendeu, né, minha gente? Só para relembrar quais são as orações que não há sujeito, chega, meu Deus, deixa eu marcar de verde. Só para relembrar as orações na língua portuguesa que nós não temos sujeito, algumas delas são os fenômenos da natureza, a gente estuda desde o ensino fundamental, né? Choveu, garoou, anoiteceu, trovejou. São verbos que a gente fica perguntando quem foi que realizou esse verbo. E não está lá, só choveu, choveu. Trovejou, garoou. A gente não tem o sujeito expresso que realizou a ação desses verbos, que são fenômenos da natureza. Então, fechou? Primeira ideia da oração sem sujeito são esses verbos que você tem fenômeno da natureza. Segunda condição para você ter verbo, haver no sentido de existir, tá bom? O verbo haver, quando você queria dizer existir, você usa o haver. Ele não vai ter. E a mesma coisa acontece com o verbo fazer, quando você vai se referir a tempo. Faz 10 anos que não o vejo. Tem gente que diz assim, fazem 10 anos, está errado. Por que, professor, está errado dizer fazem 10? Porque só poderia ser fazem se eu soubesse quem fez e é uma coisa no plural. Aí, se quem fez está no plural, o verbo concorda, aí eu digo fazem. Mas quando eu digo faz 10 anos, aí você pergunta, quem foi que fez? Não tem quem foi que fez. Se eu não sei quem foi que fez, esse verbo não tem sujeito, logo ele fica no singular. Um verbo só pode ir para o plural se ele tiver o sujeito no plural. Se ele tiver um sujeito, por exemplo, composto. Então você consegue dizer, foram 2 pessoas, fizeram, tá bom? Então esse verbo a gente chama de impessoal, como o Fábio colocou aqui no chat. Por que o nome impessoal quando a prova falar? Impessoal, não tem pessoa. Por que não tem pessoa? Porque é impessoal? Porque a gente não consegue achar um sujeito que realizou a ação desse verbo. Aí tem gente que diz, fazem 5 anos, fazem 3 horas. Não, faz 3 horas. Porque quem foi que fez? Eu não sei. Se eu não sei, se não tem uma pessoa para saber se foi no plural, a regra diz que eu deixo no singular, porque essa oração é sem sujeito, o verbo não tem, então, com quem concordar. Fechou, minha gente, a ideia? Então, aqui eu vou colocar 2 verdadeiras. Na oração que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com olhos redondos, o termo destacado exerce a função sintática de sujeito. Vamos voltar. Deixa eu ir para o texto. Parece que foram chineses, né, que nunca entenderam. Cadê os chineses, meu Deus?
Acho que tá chineses. Orientais, desculpa, meu Deus. Vamos lá, vou marcar para vocês o trecho. Aqui. E ele foi criado até os 10 anos por um casal de orientais que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com olhos redondos. Aí a questãozinha lá marcou esse que, deixa eu mudar a cozinha do que aqui. Ave Maria, cadê o vermelho aqui? Eita, chega, deu errado. Peraí, vem minha gente. Ele quer que eu pegue esse. Ah, não vai não. Mas ele quer que eu pegue esse que aqui, ó. Que nunca entenderam o fato de terem um filho claro e diga qual é a função desse que. Aí ele tá me dizendo que é sujeito. Como é que eu faço para descobrir se é sujeito? Se são os orientais, quem sabe? Como é que eu faço para descobrir o sujeito? Vixe, minha gente, ensino fundamental, sexto, sétimo, oitavo ano. Como é que eu sei quem é o sujeito? Mentira, né, minha gente? Muito bem, Mayara. Eu troco pelo sujeito. Quitéria levantou a mão, era para falar, Quitéria? Foi sem querer, mulher. Acho que foi sem querer, né? Eu poderia dizer, ó, os orientais nunca entenderam o fato de terem um filho claro com os olhos redondos. De novo, para quem não entendeu, ó, voltar aqui para o texto. E ele foi criado até os 10 anos por um casal de orientais. Aí eu poderia tirar esse quê? Só por quê, professor, não posso tirar? Porque eu acabei de chamar, de colocar, escrever um casal de orientais. Então ficaria feio colocar aqui de novo um casal de orientais. Aí a língua diz: como você já usou um casal de orientais aqui, você vai usar um pronome relativo, a gente chama isso na morfologia de pronome relativo, que está exercendo na sintaxe a função de sujeito. Qual é o teste para saber se esse que está exercendo a função de sujeito? Eu vou tentar colocar aqui quem foi que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com os olhos redondos. Quem foi que nunca entenderam? Um casal de orientais. Eu poderia ter aqui um casal de orientais que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com os olhos redondos. Todo mundo entendeu, minha gente, porque isso aqui é verdadeiro, porque está exercendo função de sujeito, sim ou não? Tá ok? Se não entendeu, minha gente, pergunta, bota aí no chat que não entendeu. Lembrando que o que nós já vimos em várias provas, em várias do Instituto Bahia, o danadinho do quê? Quase toda a prova que a gente respondeu do Instituto Bahia, o danadinho do quê tá ali, olha. Tá ali, tá ali. Por quê? Porque ele é o camaleão da língua portuguesa. Ele pode ser pronome interrogativo, quando eu faço uma pergunta, por isso pronome interrogativo. Ele pode ser pronome relativo, porque está relativo a alguma coisa que foi citado antes. Ele pode ser conjunção integrante, porque está só juntando e integrando duas orações. O que é danadinho, nós já vimos, mas nesse caso ele é um que? Que é um pronome relativo, porque ele está puxando o sujeito, está puxando um termo de antes para ser o sujeito. Por isso, um pronome aí relativo não pode vacilar com as funções do que. A gente tem que investir bastante nesse que para o Instituto Bahia, porque ele gosta bastante desse danadinho do que, mas o 3 é verdade. Vamos lá. Na oração, era para ser Lauro. Se enganaram no cartório. O pronome oblíquo se está empregado na forma proclítica. O que é proclítica, professor? Próclise. Onde é que a próclise acontece? Lembra lá de ênclise? Depois, Próclise. E a outra, mesóclise. Pró vem de pré, vem de antes. Ênclise vem quando o verbo está depois. E o pronome está depois. E mesóclise quando o pronome vai parar no meio do verbo. Nós já vimos em várias aulas, também respondendo questão do Instituto Bahia, que um pronome só pode estar antes do verbo em posição de próclise se estiver uma palavra... Palavra Falando.
Oi, Luciene? Puxando ele. Uma palavra atrativa. E a gente chama de quê? Essa palavra que puxa, Luciene? Muito bem, Fábio. Palavra atrativa. Esse sim só pode ir para antes do verbo, como a Luciene disse, se alguém puxar, e como o Fábio completou, se for uma palavra atrativa. Agora é só eu olhar para ela. Ó, aqui, não precisa nem saber de muita coisa, ó. Quem é que veio antes do si? Um ponto. Tem como um ponto atrair ninguém? Para esse si estar aqui, nós deveríamos ter aqui uma palavra atrativa. Esse si que apareceu aqui sem ter nada antes dele está na posição de próclise, mas na regra gramatical, se ninguém atraiu, o lugar dele é onde? Depois do verbo, na posição enclítica. Então, deveria ser enganaram-se. Aí, o que é que a questão disse para a gente? Na oração era para ser Lauro, se enganaram no cartório. O pronome oblíquo ato no si está empregado na próclise, mas deveria ter sido ênclise. Está falando a verdade ou a mentira? Verdade. Está em próclise, mas deveria ter sido ênclise. E aí eu chamo a atenção para vocês verem que está seguindo o padrão, né? Instituto Bahia é padrão. Interpretação de texto primeiro, depois mete uma gramática, e depois mete uma sintaxe, da sintaxe vai para o que, do que vai para a colocação pronominal. Então a gente já sabe aí a lógica do Instituto Bahia. Começa com a interpretação de texto, depois da interpretação de texto, vai jogar as questões gramaticais, às vezes uma acentuação, depois vai para uma sintaxezinha, mas sempre para no que e no si, e a Mayara também já disse aqui, vai ter sempre uma de figura de linguagem. Então, se você quer passar nesse concurso, você já tem que dar com essa listinha pronta. Interpretação tem que estar aí, acentuação tem que estar aí, tem que estar aí colocação pronominal, tem que estar aí o danadinho do quê, e tem que estar aí figurinha de linguagem. Fala que eu te escuto o Clédio já. Não era para falar, não? Foi só erro, né? Luciene ia falar também? Crase, né, Fábio? Tem que estar na listinha. Pode falar, Luciene. Não é, assim, se viesse só, era para ser Lauro, ponto. Se enganaram no cartório. Aí se viesse perguntando se era uma prótese, seria, se não viesse falando da outra parte, que não dá para mim ver aqui, que eu não tô... Então, Luciene, a banca ela pode fazer isso de várias coisas. Ela pode perguntar se foi ênclise ou próclise. Do jeito que está aí, foi próclise, mas uma próclise mal empregada. Porque a próclise só pode acontecer se tiver a palavra atrativa. Então, a banca pode fazer várias perguntas. Ela pode dizer se foi ênclise, ela pode perguntar se foi próclise, ela pode dizer que foi próclise, mas está errado e deveria ter sido ênclise. Então, a banca pode brincar de várias maneiras. Professor, me diga uma possibilidade de esse si poder ficar aí. Se eu posso repetir o que é para se aprofundar mais no assunto? Posso sim, Clédia. Deixa eu só abrir de novo aqui a prova, que ela se fechou aqui de novo. Sei lá, essa palhaçada, porque só me fechando, dá um ranço. Mas deixa eu abrir aqui de novo, que o arquivo saiu da tela, e eu já repito para você, tá bom? Professor, se tivesse um não na frente, né? O não atrai. Perfeito, Fábio. Agora, deixa eu espelhar aqui para ficar mais fácil de aplicar o exemplo que o Fábio disse com a prova na tela. Agora, Luciene, o Fábio acabou de dar um exemplo. Se depois desse ponto eu tivesse um não aqui, aí eu poderia dizer, não se enganaram no cartório. Porque lembra que o não tem a energia sanguessuga, o não puxa coisas, o não tem a energia caótica. Exatamente, Luciene, palavra atrativa. Aí a Clédia já pediu para repetir. Qual é o padrão do Instituto Bahia? Primeiro, interpretação. Depois, não posso deixar acentuação de lado. Acentuação, interpretação. Depois, não posso deixar colocação pronominal de lado, porque tem caído em todas as provas do Instituto Bahia. Depois, funções da palavra que. Depois, figura
figuras de linguagem. Esqueci alguma, e crase. Então, todas as provas que nós fizemos juntos, nos últimos tempos, tem sempre essa recorrência, tanto para o nível médio, quanto para o nível superior. Sempre. Interpretação de texto, acentuação, crase. Aí nós vimos também a função do que, a colocação pronominal, e lembra também que algumas provas têm sido recorrente, que a gente tem respondido, de cair regência. É importante lembrar também da danadinha da regência, tá bom? Vamos finalizar a questão 5, que já voltei aqui. Então, estava certa a 3. Estava certo, está certa a 3. Está certa a 4, que deveria estar na função, né? Até agora a gente só está em dúvida na 1, volto já para ela. E agora nós vamos para 5. Número 5. No trecho, pois o pai abandonara a mulher depois que esta não soubera explicar o nascimento de um bebê chinês, a forma verbal esta foi escrita de maneira incorreta, pois é uma palavra oxítona terminada em A, e por isso deve ser acentuada, e o termo destacado exerce a função sintática de objeto direto. Vamos por parte. Minha gente, como é que a banca faz? Como é que a banca faz? Duas perguntas de duas coisas tão diferentes na mesma assertiva. Eu vou até colocar de cores diferentes para você entender as duas coisas que a banca colocar cores diferentes aqui para você visualizar aí da sua casa. Eu não estou dizendo que ela faz jus ao primeiro texto? Ó, a primeira questão, ó, se refere a isso, ó. Tá aqui rosa, tá? Tá de rosa, estão vendo? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, vou colocar aqui de outra cor, deixa eu ver, laranja. Aí a segunda pergunta é disso aqui, ó. Chega, meu Deus. Aff, que ódio. A segunda pergunta é disso daqui. Então, ela, no número 5, ela colocou duas, tem que escolher por parte. No trecho, pois o pai abandonara a mulher depois que esta não soubera explicar o nascimento de um bebê chinês. A forma verbal, esta foi escrita de maneira incorreta, tá falso. E aí é uma questão de ensino fundamental. Uma coisa é eu dizer esta, outra é está. Só que a banca foi safada porque ela deu a justificativa certa. De fato, está precisa ser acentuada porque é uma oxítona terminada em A. Está! Ele está doente. Ele está trabalhando. Então, nós temos aí um está que vai ser acentuado por ser oxítona terminada em A. Só que nesse texto, você não tem o está, você tem esta, que é um pronome que se refere a uma pessoa. Quem é o esta? A mulher. Então, eu digo assim, esta mulher é uma impostora. E esse esta não vai ter acento, porque a sílaba tônica não está no tá, está no esta mulher. Então, a justificativa que ele deu aí está certo. De fato, toda oxítona terminada em A tem que ser acentuada, está. Mas você não tem um está aí, o sentido não foi esse. O sentido foi esta, depois que esta não soube explicar isso. Deu para entender, minha gente, porque essa primeira parte é falsa? Tranquilo, né? Todo mundo entendeu. Então, existem as duas formas, o esta sem acento e o está com acento. O esta é um pronome que vem sem acento, e se eu digo está, uma pessoa está fazendo alguma coisa, aí eu vou ter o acento, porque então a sílaba mais forte realmente está no tá. Fechou? E aí a Mayara até colocou, esse esta é um pronome que está retomando a mulher. Aí, muito bem, nós temos aí um recurso anafórico. Aprendeu direitinho, Mayara, muito bem. Vamos para a segunda parte, a gente já sabe que é falsa, né? Vamos para a segunda parte.
E o termo destacado, quem é destacado? O nascimento de um bebê chinês, exerce a função de objeto. O que é objeto? Aquilo que completa o sentido do verbo. Quem explica, explica algo. Aí o que é que eu expliquei? O nascimento de um bebê. Então, a segunda parte, que é a de laranja, está correta, mas a número 5 já teria sido anulada, porque a primeira parte dela está errada, tá bom? Então, o 5 é muito do falso. Aí eu vou colocar, Wilton, de qual prova esse concurso é? Ela é um de assistente social da Prefeitura de Alagoinhas, o cargo é assistente social, a Prefeitura é de Alagoinhas, no estado da Bahia. É a única prova que eu enviei que tem esse símbolozinho aqui, como se fosse a bandeira do Brasil, dentro de um círculo, no canto direito da página. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Não tem o nome, não, assistente social no caderno, por isso que eu estou tentando fazer você identificar por esse símbolozinho que tem aqui do Brasil. E aqui é a única prova também que é um poema. A gente não tinha respondido ainda nenhuma prova que começava com um poema. Fechou a ideia, Corações de Jesus? Fechou, né? Deixa eu ver aqui agora. Aí nós voltamos. Aí eu já sei que essa é mentira, né? Vou até botar em vermelhinho, porque já sabe que tudo isso é mentira. Aí agora a gente volta para a número 1, que foi aquela que a gente deixou em aberto. Que foi quando ele disse que o Senhor está desenganado, mas também fora um engano do médico. O termo destacado é ambiguidade. Quando eu digo que uma pessoa está desenganada, você pensa em duas coisas ou em uma só? Quando eu digo que você está desenganado, você está triste, não tem ambiguidade. Você está triste, está desenganado. Não tem dois sentidos essa palavra. Fica muito claro que a pessoa está desenganada. Então, quando ele diz aí que tem uma ambiguidade, o concurso está mentindo para mim. A gente não tem aí ambiguidade. A gente tem um sentido específico. Aí agora eu posso ir para as alternativas. Né? Agora eu posso ir para as alternativas. E a única que diz que tem duas proposições é a letra B. E aí nós finalizamos. É B, minha gente? Não, minha gente, só porque vocês botaram C, só tem duas. Ah, não, desculpa, eu que errei, né? Ele não está perguntando. Eita, professor. Ele não está perguntando quantas tem corretas, não. Ele está perguntando incorretas, não. Ele está perguntando se tem corretas, né? Então, letra C. Sem medo de ser feliz. Tranquilinho até aqui, minha gente? Tá tranquilo? Fechou? Muito bem. Aí o que é que nós vamos fazer? Faltam 5 questões, metade da prova. Como a gente já viu bastante conteúdo hoje, eu vou deixar essas 5 questões para a próxima aula. A gente finalizar essas questões na próxima. E eu já vou mandar a próxima lista da semana que vem. Fica metade, então. A gente fez metade dessa prova. A próxima metade a gente deixa para outra aula junto com a próxima, tá bom? Aqueles que ainda não registraram a presença aqui, coloquem um presente para o Edinaldo e a Neide conseguirem registrar quem está acompanhando as aulas, isso é importante para a gente. E a gente continua, então, na semana que vem. Quem ainda não pegou essa prova e não conseguiu respondê-la, o que é que eu sugiro que você faça? Pegue agora para responder as outras 5, e quando eu chegar na semana que vem, já vai estar todo mundo com seu gabarito bonitinho, para a gente só conferir as respostas, tá bom? Tenham todos um bom restinho de noite, um bom final de semana, e a gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau, meu povo! Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau, boa noite.